e as principais funções orgânicas continuam sendo o foco da nossa videoaula. Bora retornar à unidade 3, caros alunos. No vídeo de hoje, retornamos ao estudo dos compostos orgânicos oxigenados. Já vimos os álcoois e os fenóis? E nesse momento, trataremos dos éteres. Por definição, os éteres são compostos orgânicos que apresentam um átomo de oxigênio ligado a dois radicais monovalentes, que podem ser do tipo arila, que são cadeias aromáticas, ou alquila, que são cadeias abertas ou cadeias fechadas não aromáticas. Sua fórmula geral pode ser dada por R, O, R', tendo-se em mente que os radicais ligados ao oxigênio são bastante variados. A classificação dos éteres é bem variada e se baseia nos radicais monovalentes ligados ao oxigênio. Assim, podemos ter éteres simétricos, quando os dois radicais são iguais, independente de ser do tipo arila ou alquila. Éteres assimétricos, quando os radicais são diferentes, podendo ser ambos arila, alquila ou um de cada tipo. Éteres alifáticos, quando os radicais são cadeias alquílicas iguais ou diferentes. Éteres aromáticos, quando os dois radicais ligados ao oxigênio são cadeias aromáticas. Por fim, temos os éteres mistos, onde um radical é do tipo arila e o outro alquila. Cabe ressaltar que um éter pode ter mais de uma dessas classificações, como, por exemplo, um éter pode ser ao mesmo tempo simétrico e alifático, ou seja, duas cadeias alquílicas iguais. Pode ser também simétrico e aromático, duas cadeias aromáticas iguais. Pode ser assimétrico e alifático, duas cadeias alquílicas, porém diferentes. E pode ser assimétrico e aromático, duas cadeias aromáticas e diferentes. Para obter a nomenclatura de um éter, precisamos unir o nome do radical alcóxi, com menor número de átomos de carbono, seguido do nome do hidrocarboneto correspondente ao outro radical ligado ao oxigênio. Faremos a nomenclatura oficial da IUPAC e, logo em seguida, a nomenclatura usual. No primeiro exemplo, temos dois radicais iguais ligados ao oxigênio. Um deles será o radical alcóxi, no caso, o metóxi, que é formado pela união do metil com o oxigênio. O restante do nome corresponde ao hidrocarboneto, formado com uma cadeia de um único carbono, o metano. Assim, o nome formado é metóximetano. Na nomenclatura usual, escreve-se a palavra éter, seguida dos nomes dos radicais ligados ao oxigênio, em ordem de complexidade, com a terminação -ico. Nesse caso, onde os radicais são iguais, ficaria éter metílico. No segundo exemplo, o radical mais simples é o metil, e o alcóxi será denominado metóxi. Unindo-se ao hidrocarboneto formado por dois átomos de carbono, teremos metóxietano. Na nomenclatura usual, seria éter metil etílico, lembrando que o primeiro a ser citado é o radical mais simples. No terceiro exemplo, temos dois radicais ligados ao oxigênio, o fenil e o isopropil. Como o isopropil é mais simples, formará o radical alcóxi, denominado isopropóxi. O segundo radical assume o nome do hidrocarboneto correspondente, no caso, o benzeno. Assim, o nome fica isopropóxibenzeno. Na nomenclatura usual, será éter isopropil fenílico.
Lembrando que nessa nomenclatura utilizamos apenas nomes de radicais. No quarto exemplo, teremos então etóxi como radical alcoxi e benzeno como cadeia hidrocarbônica. O nome global fica etoxibenzeno. Na nomenclatura usual será éter etil fenílico. No quinto exemplo, os dois radicais são iguais e o nome do éter será etoxietano. Na nomenclatura usual será éter etílico, ressaltando que quando os radicais ligados ao oxigênio são iguais, são citados uma única vez. No sexto e último exemplo, também um éter simétrico, teremos o radical fenoxi e a cadeia benzeno, formando o éter fenoxibenzeno. Na nomenclatura usual, seria éter fenílico apenas. Os éteres são compostos incolores, de cheiro agradável e insolúveis em água, devido à sua fraca polaridade. Suas interações intermoleculares são do tipo de polo-dipolo, bem mais fracas que as ligações de hidrogênio presentes na água. Os éteres líquidos são extremamente voláteis. Em condições ambiente, podem se apresentar na fase gasosa quando possuem entre 2 e 3 átomos de carbono. Os seguintes são líquidos e os de massa molecular muito elevada são sólidos. A fraca polaridade acarreta temperaturas de evolução ligeiramente superiores aos dos alcanos de massa molecular aproximada, porém muito inferiores aos dos álcoois isômeros. Isômeros são compostos diferentes de mesma fórmula molecular. Ao contrário dos álcoois isômeros, que realizam ligações de hidrogênio, os éteres têm interação de polo-dipolo, interação bem mais fraca e que resulta em temperaturas de ebulição bem mais baixas, como exemplificado aqui pelo éter metílico e o álcool etílico, que são compostos isômeros. Os éteres não ocorrem livres na natureza, exceto alguns mais complexos, que ocorrem como essências. Todavia, na indústria e no laboratório, podem ser obtidos através de várias reações. Os éteres apresentam pequena reatividade química, embora sejam altamente inflamáveis. Por isso, só devemos trabalhar com soluções etéreas na ausência de qualquer chama, cigarro aceso e até mesmo resistência elétrica exposta. Chegam a se inflamar por volta dos 40 graus Celsius, o que pode ser a temperatura ambiente em dias mais quentes. Consequentemente, é sempre armazenado no refrigerador. Devido à presença dos pares eletrônicos disponíveis no oxigênio, os éteres podem agir como bases de Lewis. Assim, reagem com ácidos, formando os correspondentes sais de oxônio. No exemplo, temos o éter etílico, ou etoxietano, reagindo com ácido clorídrico, HCl. Nessa reação, o éter atua como uma base de Lewis, disponibilizando um par de elétrons não ligantes do oxigênio para formar uma ligação coordenada com o H+, do HCl. Desse modo, forma o cloreto de dietiloxônio, que é um sal de oxônio. De um modo geral, os éteres são substâncias voláteis, muito usadas como solventes ou narcóticos. O éter etílico, seu principal representante, é um líquido incolor, muito volátil, com temperatura de ebulição por volta de 35 graus Celsius e de cheiro agradável. É usado como anestésico, como solvente no laboratório e na indústria, na extração de óleos, gorduras e essências, na preparação da seda artificial, na preparação da pólvora sem fumaça, etc.
Os vapores do éter etílico formam, com o oxigênio do ar, uma mistura altamente explosiva. Além disso, fixam o oxigênio do ar, formando um peróxido extremamente explosivo. Assim, torna-se bastante perigoso fazer uma destilação desse éter que foi preparado há muito tempo. No sentido de evitar esse perigo, costuma-se armazená-lo adicionando sulfato ferroso, que destrói o grupo peróxido devido à sua ação redutora. É bastante perigoso deixar frascos contendo éter etílico abertos, porque seus vapores são mais densos que o ar e assim se acumulam no piso ou sobre a mesa. Desse modo, caso haja a aproximação de uma chama ou faísca elétrica, pode ocorrer uma explosão. Pois é, meus queridos alunos, terminamos aqui nossa apresentação dos éteres. Espero que tenham adquirido novos conhecimentos. Prossigam seus estudos, realizando as atividades enviadas pelo sistema acadêmico. Na próxima aula síncrona, esclarecerei as dúvidas que porventura tiverem. Bom estudo para vocês e até a próxima videoaula.